Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Oi, gente, começando mais um Café com Flávia e, como sempre, trazendo pessoas importantes, relevantes aqui da cidade de Batatais. Hoje, o nosso entrevistado é o médico Dr. Ricardo Melli. Ele tem décadas de experiência na medicina, sendo mais de 40 anos em Batatais. Anestesista, hoje aposentado, e um apaixonado pela cidade, pela região. Doutor Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a você, Flávia, ao Devair e equipe, de estar presente mais uma vez, comentando sobre nossa cidade, sobre passado, presente e futuro. Muito obrigado. Bom, então vamos começar pelo passado, Conte um pouquinho da sua trajetória para a gente aí dentro da medicina. Pois é, eu fiz faculdade, me formei em 1973. 73. Aliás, cabe um comentário, porque quando eu cheguei em Batatais com 27 anos de idade, tinha um colega nosso que ia para o Rio de Janeiro comemorar 30 anos de formado. Eu falei, nossa, mas que velho! E hoje eu estou aí com 48 de formado, 48. Paga com a língua, Mas o mundo muda muito, Muda muito. E nós chegamos aqui em Batatais, eu cheguei com a esposa, um filho de 1 ano, que hoje é médico também. Você formou aonde? Formei em medicina em Marília. Marília. E como é que veio parar em Batatais? Pois é, eu tinha um primo já falecido, que também era anestesista, o Dr. Galo, e ele era o único anestesista da cidade, e estava sobrecarregado. E ele me chamou, foi assim que eu cheguei, Sou nascido em Ribeirão Preto, como te disse, cheguei com a esposa e um filhinho de 1 ano, num Fusca financiado em 48 meses. Então foi um início bastante difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E quantos filhos você tem hoje? Eu tenho 3. Tenho filhos? Um que é médico anestesista em Orlândia. Em Orlândia. Em Orlândia. O outro é médico cirurgião aqui em Batatais. E a Gabriela é advogada. Graças a Deus é a herança que eu vou deixar para eles, O diploma, que esse ninguém tira. Que maravilha, mas estava me falando que você também tem uma neta que já está fazendo medicina. Pois é, a Marina, com 18 anos, ela cursa a Unifran, Porque o meio ambiente faculta aos nossos descendentes escolherem a mesma profissão, Porque é no almoço, é na janta, é no lanche, só fala em medicina, só fala em casos, E eles vão convivendo com aquele ambiente e escolhem a profissão como medicina. Apenas a filha que não podia ver sangue, então ela foi para advocacia. Por direito. Mas mesmo assim, teve assim, você foi bastante inspirador, porque 2 filhos, agora tem uma neta, quer dizer, as pessoas se inspiraram em você, na sua família. É engraçado porque na educação dos filhos você tem que procurar sempre o melhor para eles, lógico. E um deles, o mais velho, esse que é anestesista,
no terceiro antigo colegial, né? Falei, ô filho, você precisa resolver o que você vai fazer na vida. Ele falou, quero ser músico. Eu quase morri, sabe? Nada contra músico, mas é que músico no Brasil apanha muito, né? Apanha demais, tem que Apanha ter. muito. São raros os que conseguem, né, uma carreira. Como curiosidade, eu consegui passar um dia todo com ele na Unicamp, na faculdade de música. E a hora que saímos de lá, ele falou, não, pai, não é isso que eu quero, não. Porque o que ele queria era tocar em barzinho, né? E hoje ele é médico e nunca deixou a música. Ele tem um conjunto formado por mais um médico, um arquiteto, um dentista, e tocam todos os finais de semana. Esse é o que mora aqui ou que mora em Orlândia? É o que mora em Orlândia. Aliás, Orlândia tem muitos músicos também, viu? Tem. Sim. Eles gostam. Os dois, né? O mais novo também. O que é cirurgião toca, canta, eles adoram música. Nossa, que legal. Mas a medicina, ela veio mudando muito ao longo dos anos, né? E como é que você vê essas transformações? Tudo na vida, é claro, tem dois lados. Meu pai era médico e ele tinha muito orgulho da medicina, mas o que ele falava muito é o seguinte, hoje a medicina está muito especializada, perdeu-se um pouco daquele contexto da medicina que ela olhava o todo do paciente. Como é que é a sua visão? Olha, tem dois aspectos aí, né, Flávio? O primeiro é que realmente tem razão o seu pai quando falava, porque hoje a maioria dos médicos quase não faz um exame clínico minucioso, né? Naquele tempo, o médico, além do estetoscópio, ele usava o ouvido e colava no pulmão, nas costas, né, para auscultar, né? E hoje, tinha um olhar treinado. Isso, e hoje é mais fácil, né? Porque você entra para uma determinada consulta, já pede uma bateria de exames, né? É uma coisa assombrosa, né? O número de exames que vem. Então, o diagnóstico se baseia mais na tecnologia e no que nós avançamos na medicina, o que é salutar, porque você vê que os diagnósticos são mais precoces, né? As doenças podem ser mais combatidas em razão de ressonância magnética, tomografia, né? Exames super dimensionados, né? Cirurgias robóticas, que não há sangramento. Que evoluiu demais, não há risco, né? Evoluiu demais. Então são esses dois aspectos, né? A medicina antiga e a moderna, né? Eu me lembro que, ao chegar aqui, nós não tínhamos, como anestesista, não existia, ou se existia, era raro, ter o oxímetro, para você medir o nível de oxigenação que você estava dando ao paciente. Então, e aí, como é que funcionava? Eu usava uma gazezinha, pregava no lábio do paciente assim, né? Uma gaze, e eu ficava vendo a gazezinha mexer, ou seja, que ele estava respirando. Nossa! A hora que a gazezinha diminuía de velocidade, eu gritava no ouvido dele, respira fundo. Aí ela melhorava, né? Hoje você faz uma anestesia baseado numa aparelhagem super moderna que dá todos os dados do paciente durante o ato intraoperatório, né? Oxigenação sanguínea, nível de potássio, pressão arterial, né? Você tem tudo na máquina da anestesia. Dá bem mais tranquilidade, né, doutor Ricardo? Muito mais segurança, né? Muito mais segurança. Para vocês, assim, porque a anestesia, eu acho que ela por si só, ela é mais estressante, não é? Você tem que manter o paciente vivo e em boas condições para o cirurgião trabalhar adequadamente, né? E fazê-lo voltar nas suas funções, né? Graças a Deus, em todo esse período de mais de 35 mil atos anestésicos que eu fiz, contando Batatais e o Hospital das Clínicas, onde eu fiquei por 30 anos, eu não tive sérias intercorrências, a não ser perda de pacientes pela própria patologia, né? Eu me recordo só com muita tristeza de uma criança de 4 anos, foi operada uma hérnia inguinal, uma coisa simples, que às vezes com uma moedinha ali
curava. Antigamente tinha, Ele né? teve um choque anafilático gravíssimo na injeção teste que nós fazíamos. Ah, filho, no teste. E não voltou, foi a óbito. Nossa. Esse dia eu cheguei em casa e falei, eu vou parar com isso, eu vou montar um restaurante, porque é muito triste, né? Eu imagino. Você perder uma criança saudável, não né? tendo cometido nenhum tipo de erro, né? Próprio da criança. Mas, de uma maneira geral, nós temos muita satisfação de ter trabalhado em Batatais, né? Você vê que, com esse total, mais da metade da população foi anestesiada, né? Desde 1974. E eu tinha o capricho de lançar todos os atos anestésicos meus e tenho eles todos tabulados, né? Então, ah, sim? Tenho. Olha, que todos capricho! Então você tem exatamente o número de pessoas que você atendeu. E naquele tempo nós não tínhamos essa informatização, então eram fichas, né? Que tem feita manualmente. Estão muito amareladas, mas ainda estão vivas as fichas. Olha, que bacana. Faz parte da história, né? Geralmente o médico, ele tem uma função também meio de psicólogo, né, na vida das pessoas. O anestesista, ele é um pouco mais distante, mas como é que foi isso na sua vida? Teve momentos que você teve que exercer a psicologia também? Ali dentro do centro cirúrgico, né, é um ambiente de alta tensão, né, porque a pessoa está sendo submetida a uma cirurgia. Então, desde o início da chegada no centro cirúrgico, desde o pré-anestésico, a função do anestesista é muito importante, né? Porque você faz uma consulta pré-anestésica, você informa o procedimento que vai ser feito dele como anestesista, né? As reações que poderão vir, etc., para dar uma certa segurança. Mas na maioria das vezes foram momentos felizes, né? Principalmente pelo número de partos cesárea que nós fizemos, né? Do que eu assisti de nascimento, né? É uma coisa fantástica. Deve ser, emocionante, né? Ver um nenê nascendo ali, quer dizer, uma vida que você está ajudando. E eu me lembro que uma certa vez nasceu uma criança com suspeita de síndrome de Down, né? E eu contei para a mãe, isso já no ato cirúrgico. Ela falou assim, doutor, eu vou amar do mesmo jeito. Me deu um chute, sabe? Então são momentos que você guarda, né? Inclusive tem muita criança aqui que se chama Ricardo, né? Por sua causa. Em razão das forças que nós demos, né? E um dos obstetras, que é muito amigo, é vivo ainda, mas não exerce mais também, que se chamava Olésio, chama Olésio. E certa vez eu estava fazendo um atendimento, substituindo um colega no centro de saúde, eu chamei o próximo, chamei Ricardo Olésio Pereira. Olha! Aí entrou o moço lá, eu falei, o que é isso? Ele falou, não, minha mãe pôs o seu nome em homenagem, você é anestesista e é o... E homenageou, gente. Exatamente. Olha que... Não, e isso daí acontecia com muita frequência antigamente, né? Agora é menos, mas antigamente era uma frequência grande, né? Exatamente, E a gente exercia naquele tempo, né, como é hoje, uma medicina mais altruística, uma medicina mais nobre, sabe? A visão não era o dinheiro, né? Uma coisa interessante isso. Meu pai falava muito isso, ele faleceu faz 2 anos, mas é essa visão, ele falou assim, infelizmente hoje a medicina ficou muito mercenária, né? Não chega a ser tão mercenária, mas eu acho assim que naquela época tudo que aparecia você fazia, né? O dinheiro era uma consequência. Né? Não era uma obrigatoriedade, né? Então eu me recordo que certa vez também eu fiz anestesia numa cadeirante e coincidiu na alta, eu estava entrando no hospital, ela estava no caixa acertando anestesia, né? E com muita dificuldade financeira, eu falei, não, você não vai pagar nada aqui não, sabe? São atitudes assim que a gente sabe que fez um bom trabalho, né? Hoje não, hoje você tem convênios médicos, você tem pacientes particulares, né? É raro a benemerência hoje. Mas enfim, né?
Mas, vamos lá, eu acho que a gente trouxe essa questão da mudança da medicina, do contexto todo, mas, por exemplo, hoje com a questão da Covid, nós vimos que os médicos também se superaram muito, né? Sem dúvida, né? Não só os médicos, né? Não, todo o corpo clínico, todo o conjunto, né? Desde a faxineira que limpa o setor onde houve contaminados, né? Até o próprio médico, são verdadeiros heróis, né? Verdadeiros Não tem nem heróis. dúvidas. As Verdadeiros pessoas heróis. são médicos que Se dedicaram de corpo e alma, né? Exatamente, né? Na linha de frente, né? Então são pessoas abençoadas por Deus, né? Que merece o nosso respeito. Pelo amor de Deus, são heróis. Eu concordo. Então, por falar em pandemia, como é que você viu esse momento aqui em Batatais? Como é que você viveu, né, essa experiência, sendo médico, apesar de aposentado? Mas é claro que o médico sempre tem um outro olhar que a gente, enquanto leigo, não tem. Como é que foi para você esse momento? Olha, é uma pandemia, né? Nunca visto, nem quando da oportunidade da febre amarela, né? Nem a oportunidade da gripe espanhola, né? Do H1N1. Nós nunca tivemos uma pandemia tão grave e tão mundialmente, séria. né? Mundialmente, e tão séria. E infelizmente no Brasil, ela foi eivada de erros, né? Muitos erros. Assim, num olhar leigo, né? Uhum. Mas você percebe que é uma tristeza saber que nós podíamos ter iniciado a vacinação muito antes do que foi, né? É uma tristeza você ver a política entrar nesse meio. A disputa política teve um peso muito negativo na condução da Covid. Você percebe, por exemplo, a corrupção existente, né? Usando a saúde, né? Usando a morte. Isso, né? Inclusive nos municípios, né? Nos municípios, governadores, prefeitos, né? Ministério da Saúde. Há uma corrupção desenfreada usando um momento tão triste para o brasileiro, né? Então tudo isso aí culminou, né? Com esse tipo de estatística que nós temos muito séria no Brasil, né? Então, a vacinação teria que ser feita antecipada, não no tempo que foi feita. O tipo de obediência sanitária devia ser mais rigorosa, né? Então, ainda nós estamos vivendo a pandemia. Aliás, antes de começar o programa, a gente estava aqui conversando um pouquinho, né? E aí você trouxe, inclusive, que está tendo novamente uma onda de casos. Fala um pouquinho para nós sobre isso, que é muito interessante informar as pessoas, porque hoje as pessoas foram vacinadas, um tanto, outro tanto não, mas o que a gente percebe? Que parece que tudo já passou na cabeça das pessoas. Então, acho que é importante você trazer essa sua visão que a gente estava conversando. Exatamente. Daí que eu acho que o governo, tanto em nível de União, como Estado e municípios, deviam fazer uma campanha mais agressiva nesse sentido, uma campanha mais diária, né? Porque, de uma maneira geral, a população recebe a vacina, recebe a segunda dose e crê que está imunizada e que não vai ter contato e não vai pegar o vírus, né? Aí acontecem as aglomerações, acontecem os problemas. As festas. Isso. E nós estamos observando um novo surto da pandemia em razão das variantes existentes, né? Que agora a Delta, por que exemplo, está aí. essa variante Delta, ela é extremamente rápida, muito mais rápida do que as outras na vertentes, contaminação. Na contaminação, né? Então nós estamos em perigo ainda. O perigo existe e nós temos que obedecer todas as medidas sanitárias, né? Ficar em quarentena o máximo possível, ficar em casa, isolar. Sair só quando necessário. Higiene das mãos, porque é uma gravidade sem fim o que está acontecendo.
Você sabe, eu não sei aqui em Batatais, mas eu vejo, por exemplo, vou fazer até um paralelo. Eu tenho uma filha que mora em São Paulo e eu vou muito a São Paulo. Em São Paulo, você não vê ninguém sem máscara. Ninguém. Você vai, inclusive, nos parques, né, que é ao ar livre, é mais liberado, todo mundo com máscara. Em contrapartida, em Franca, você não vê ninguém com máscara. Todo mundo é como se tivesse acabado. Como é que está aqui em Batatais? O que você tem visto? Não, em Batatais, a questão do uso da máscara, eu também acho que aqui o uso é bem grande. Todos estão usando, graças a Deus, estão usando. A população está consciente. Está consciente, né? Nós temos uma equipe aqui da Secretaria de Saúde muito competente, que faz lives diárias, né? Esclarecendo a população, falando a verdade à população, e isso é muito importante, né? Então, aqui, conscientizando o tempo todo a população. Conscientizando o tempo todo, exatamente, né? Eu acho importantíssimo esse tipo de informação que teria que ser diária, né? Os meios de comunicação, né? Prefeitos, todos envolvidos, até que a gente extermine isso. O que é difícil, porque ainda nós vamos ter um bom período com isso aí. Até acho, na minha opinião, que nós vamos ser submetidos a vacinações anuais, né? Como a da gripe, porque o vírus é extremamente mutante. A cada momento ele se transforma e você não tem não tem o anticorpo necessário para aquilo, apesar da vacina. E como é que você vê essas pessoas que se negam a tomar vacina? Porque eu pergunto muito. Quando você tem os filhos pequenos, a gente vai lá, leva as crianças, toma vacina, ninguém pergunta que vacina que é, que dá de problemas e tudo. E hoje, em relação a essa questão que a gente já até trouxe aqui, né, da politização da vacina, como é que qual que é a sua visão sobre quem não quer tomar vacina? Olha, aí é muito complicado porque você não pode fazer um projeto de lei ou uma lei determinando a obrigatoriedade da vacina, né? O ser humano é dono de si. O ser humano... Livre-arbítrio. Né, do seu corpo, das suas ações. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar faz mal e mesmo... gente fumando, né? Mas não há como você obrigar, né? O que existe, na verdade, que poderia dirimir um pouquinho isso aí, seria a educação continuada, né? Desde a escola, né? Exatamente. É o vizinho que sabe que o outro lá não quer tomar vacina de jeito nenhum, manda lá uma assistente social, manda lá alguém da saúde, conversar amistosamente, né? Com convencimento. Mas ainda bem que é o número mínimo desses que se negam a tomar vacina. Mas né? Você sabe que já tem governos, né, estaduais que estão adotando medidas que as pessoas, para frequentar, tipo assim, cinemas, teatro, estádio, eles estão pedindo a carteira de vacina. Exatamente. E isso, até eu estava ouvindo outro dia, eu era uma advogada, porque estavam questionando, mas isso pode? E ela falou, claro, porque você não pode, como nós temos aqui, obrigar a pessoa a tomar vacina, mas ela não pode pôr os outros em risco, né? É uma maneira, né, de agir sobre esses rebeldes aí que não querem tomar vacina, né? Você obrigar que ele apresente o certificado de vacinação, o cartão de vacinação, em locais públicos e locais onde ele vá. Aí ele vai se sentir acuado, falando, opa, né, eu quero assistir uma partida de futebol e não posso porque eu não tenho a vacina. Não. Aí no próximo jogo ele vai aparecer já vacinado. Vacinado. Infelizmente, eu acho que a gente ainda trabalha com essa questão de que as pessoas têm esse lado rebelde, né? E então aí tem que ser meio que privar, né, do que ela gosta para que ela tome uma atitude. Porque a gente está falando de uma crise sanitária gravíssima. Ainda bem que, como eu disse para você, né, Flávia, é minoria isso, né? Que a gente percebe nas campanhas de vacinação um grande fluxo de pessoas, né,
que brigam por vacina. Que querem muito vacina, tomar não é vacina. verdade? Tem os fura-fila, né? Você vê que... Teve muito no começo. Então isso aí é um dado muito positivo, né? E a gente fica muito satisfeito em Batatais por nós termos o Dimas Covas, né? Batataense da Gema, batataense que mora aqui em Batatais. Com certeza. Todo fim de semana aqui, né? Uma personalidade marcante e que é o responsável pela vacinação da Coronavac, né? E é uma pessoa que soube distinguir a parte cientista dele da parte política. O que é um jogo de cintura dificílimo. E o Dimas atuou com muito critério, né? Em cada manifestação que ele faz, ele não usava a política, né? Ao lado do governador Dória, o Dória fazendo política, o Dória fazendo marketing, e o Dimas naquela imponência científica, falando apenas da vacina, os seus efeitos, né, as suas benfeitorias que é possível trazer. É um orgulho para a nossa região, né, ter um Dimas Covas. Sem eu também. É muito, muito competente. E como é que você vê os próximos passos agora no pós-vacina? Porque eu sei que a gente também estava conversando que você ainda está bastante cauteloso em relação a isso, né? As liberações, volta às aulas, etc. Olha, está existindo um tipo de comportamento no brasileiro que é muito preocupante, né? É o comportamento de achar que a pandemia está terminando, de achar que foi vacinado e que está liberado, né? Então você vê aí em televisão, em noticiários, praias lotadas, né? Sem distanciamento. Você verifica... Festas que baladas, todo mundo nas baladas, um em cima do outro. Então, em razão disso tudo, é muito difícil segurar a contaminação. Principalmente em razão dessa nova vertente Delta aí, que tem uma transmissibilidade muito mais rápida do que as vertentes anteriores, né? Então eu vejo com muita preocupação. Eu acho que a pessoa está facilitando muito para que essa pandemia se estenda muito, né? Quer dizer que o senhor ainda acha que ela vai continuar por um bom tempo? Eu acho. Apesar de que eu estou meio otimista em relação aos últimos dados, né? Você vê que aqui no Brasil o número de mortes estava, há um ano atrás, uma média de mortes de 2.000, 2.500 mortes, né, acontecendo. Ontem eu estava vendo os dados, nós tivemos 383 mortes. 380 né? foi. Então é um número auspicioso, né? Bem, realmente é um... Agora isso aí tem dá esperança, né? Mas tem uma influência negativa também, né? A pessoa que está assistindo esse documentário, essa informação, fala lá, está acabando. Está acabando, não preciso me preocupar mais. O todo, só 380? Isso está bem longe de mim. Sair, e aí vai. Então são os dois lados de uma mesma moeda. Mas você trouxe um dado aqui também na nossa conversa agora mesmo, que os hospitais aqui estão novamente com lotação? Aqui em Batatais nós temos a ala Covid, né, com 7 leitos, me parece. Temos a UTI também, né? E me parece que agora, essa semana, não havia leitos para internação, né? Isso é muito preocupante. Muito. Porque muito. Aqui também nós não testamos ainda a população, de uma maneira geral, se ela está contaminada pela variante Delta. Isso aí precisariam ser feitos mais exames aí, né? Para ver como está acontecendo. Fica a dica aí, né, para o prefeito, né? E agora também, a gente também tem aqui na região, em Batatais, a gente atende a região quando há vaga disponível. Né? Eu fiquei sabendo também. Pela regulação, né? Pelo SUS são agora. cidades vizinhas que chamam e pedem, então a gente também atende. De uma maneira geral, ainda bem que aqui nós temos uma equipe muito boa, sabe? De intensivistas, né? Médico infectologista, e eles estão na linha de frente direto, né? Dando muito apoio.
Doutor Ricardo, nosso tempo está terminando. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Olha, quem está falando para vocês, né? Todos me conhecem. É um velho médico aqui de Batatais que se preocupa muito com a nossa cidade, se preocupa muito com os acontecimentos e que eu quero desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia, né? E que continuem acreditando na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Ricardo. E ó, gente, presta atenção no que foi falado aqui. Importante manter os cuidados, tá? E até a semana que vem. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento amplo e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, LaborMed Centro, 3761-6066. Unidade 2, LaborMed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, LaborMed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, LaborMed Altinópolis, 3665-3422. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for Estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolés de fruta, ao leite, tuzinho, sundae, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crocante, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer.
A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.